Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa terça-feira com as principais notícias e as últimas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que tiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O elenco rubro-negro, depois de 3 dias de folga, se reapresentou ontem, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Internacional no Maracanã. O Flamengo, através de sua comunicação, disponibilizou ontem a programação da semana, que vai incluir 5 atividades em preparação para a estreia no Brasileiro contra o Internacional no sábado. Todas essas atividades acontecerão na parte da tarde, a partir das 15h30. Na reapresentação de ontem, De La Cruz e Gerson, ambos desconvocados pela seleção uruguaia e seleção brasileira, se reapresentaram normalmente. Gerson realizou apenas tratamento, porém ainda não fez o exame médico, o exame de imagem que vai detectar ou não lesão. Ele que fez um exame de imagem lá ainda em Brasília, quando estava na seleção, e não foi detectada a lesão. Porém, ele vai fazer esse exame de imagem hoje no CT Ninho do Urubu. De La Cruz totalmente liberado, sem problema nenhum, não tem problema nenhum de lesão. Arrascaeta, que foi apenas cortado da partida contra a Bolívia, adversário da seleção uruguaia, hoje à noite, deve se reapresentar hoje. Chegou ontem ao Rio de Janeiro e se reapresenta hoje, terça-feira à tarde, no CT Ninho do Urubu, apesar de ter chegado ontem, segunda-feira. Já Léo Ortiz, Wesley, Alexandro e Gonzalo Plata, que jogam hoje na data FIFA pela seleção brasileira e também pela seleção equatoriana, são esperados amanhã à tarde no CT Ninho do Urubu, porém só devem participar das atividades da quinta e da sexta-feira. O Everton da Inglaterra fez valer a cláusula, ativou a cláusula de compra por Charlie Alquiraz e ficará com o jogador em definitivo. Apesar do jogador ainda não ter cumprido a meta estabelecida no contrato com o Flamengo, o clube inglês optou por garantir a permanência do meio-campista na Inglaterra. Sendo assim, o mais querido irá receber 18 milhões de euros, cerca de 112 milhões pelo argentino. A informação é de um jornalista inglês em seu perfil nas redes sociais. Então, nem Flamengo confirmou, nem Everton confirmou, mas está aí a informação. Ao que tudo indica, Charles Alcaraz será jogador definitivo do Everton ao final da temporada. Ontem, meus amigos, o Flamengo soltou um boletim médico explicando caso a caso todas as situações dos jogadores que nesse momento frequentam ou estão fazendo trabalho de recuperação no DM rubro-negro. Arrascaeta, o exame de imagem realizado pela seleção uruguaia constatou sim uma lesão no músculo adutor da coxa direita. Portanto, Arrascaeta está fora da partida contra o Internacional no próximo sábado. Danilo, o zagueiro, está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos em campo. A partir de quarta-feira deve ser reintegrado ao grupo e deve sim ser opção para Felipe Luiz para enfrentar o Internacional no sábado. Bruno Henrique, atacante, segue planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico do clube, iniciará trabalho de recondicionamento físico no campo, deve ser também opção no final de semana para Felipe Luiz. O Pedro, olha aí a notícia boa do Pedro. O atacante segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico, já realizando trabalhos com a preparação física já há um mês. Olha,
tá chegando o dia do Pedro ser incorporado definitivamente ao grupo do Flamengo e aí vai poder começar a entrar nas partidas aos poucos até conseguir jogar numa partida de 90 minutos. Esse dia está chegando e está muito breve. E Matias Vinha segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico, realiza trabalhos diários com a fisioterapia do clube, já no campo, porém sem a bola. E o Gerson vai fazer o exame hoje, terça-feira, para detectar o lesão. Há quem diga que é só uma fadiga e olha, está muito esperançoso de que Gerson possa estar sábado no Maracanã, vestindo a camisa do Flamengo contra o Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro e praticamente na estreia da temporada, porque agora a onça vai beber água, meus amigos. Bom, o Flamengo enviará nessa semana à FIFA a lista com o nome dos 50 jogadores pré-inscritos para o Super Mundial de Clubes. A lista final, com um mínimo de 26 e um máximo de 35 jogadores, precisará ser entregue antes do torneio em fase final de recuperação da lesão. O centroavante Pedro estará na pré-lista. Olha a notícia boa aí. O atacante rubro-negro deve retornar aos gramados muito antes da previsão do Departamento Médico do clube. É muito provável também que numa segunda lista o nome de Matias Vinha também esteja presente. Bom, o futebol feminino do Flamengo estreou ontem à noite no Campeonato Brasileiro da categoria, quando no estádio Luso-Brasileiro da Portuguesa Carioca enfrentou o São Paulo e perdeu por 1-0. Depois de dominar todo o primeiro tempo, de perder muitas oportunidades de gol, não soube matar o jogo. No final foi penalizado com o melhor futebol imposto pelo São Paulo, perdendo assim o time feminino na estreia por 1-0. O Flamengo volta a jogar na próxima quinta-feira, às 15 horas, lá em Salvador, contra o Bahia, dando prosseguimento à segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Bahia que vem de uma vitória fora de casa sobre o Internacional de Porto Alegre por 3-2, não será um jogo fácil. Depois de ter vencido o jogo por 2-1 diante do América Mineiro, o Flamengo Sub-17 recebe logo mais na Gávea, às 15 horas, o time mineiro para o jogo de volta. Partida que decide o time classificado para a terceira fase da Copa do Brasil Sub-17. Já com as atenções voltadas 100% para o Mundial de Clubes, a FIFA divulgou um material em seu site destacando as equipes com maior presença de torcedores nos estádios. Entre os clubes da América do Sul, a entidade citou Boca Juniors com 57 mil torcedores de média e Flamengo com 54 mil torcedores de média no estádio. Definidas as datas das partidas pelas quartas de final da Superliga Feminina de Vôlei entre Flamengo e Osasco. O primeiro jogo será no próximo sábado, lá às 21 horas, no ginásio José Liberati, em Osasco. O segundo jogo, o jogo da volta, será no Maracanãzinho, no próximo dia 2 de abril, uma quarta-feira, às 21 horas, no Maracanãzinho. E, se precisar do terceiro jogo, o jogo será também em Osasco, no dia 11 de abril, uma sexta-feira, às 21 horas, no ginásio José Liberati. Confirmado, meus amigos, o técnico Kleber dos Santos, campeão da Libertadores, bicampeão da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo, há uma semana atrás, vai continuar no clube assumindo o Sub-20B do Flamengo. O seu auxiliar Sandro também continua com ele nessa nova empreitada dentro do clube. Flamengo e Fluminense têm trabalhado juntos em busca de empresas interessadas em comprar os name rights do Maracanã. Na visão da dupla, o estádio tem tudo para ter um parceiro forte e aí ajudar muito na manutenção desse instrumento do futebol. Porém, essa questão do name rights passará pela viabilidade jurídica da questão.
e permissão do contrato firmado com o governo do estado. O assunto não foi especificado no edital. No governo não há um consenso sobre a matéria. Uns acham que pode e outros acham que não. Isso ainda terá que ser negociado. Então não é um negócio tão fácil assim. Mas, a meu ver, se já estão procurando parceiros, é porque tem a certeza de que há possibilidade sim de vender o name rights do Maracanã. Bom, meus amigos, realizou-se ontem, segunda-feira, durante todo o dia na Gávea, a eleição para o Conselho Fiscal do clube, que tinha 4 chapas concorrendo e teve como vencedor a chapa 1, encabeçada por Paulo Roberto Gomes. Veja a votação das chapas. A chapa 1 tirou o primeiro lugar com 364 votos, portanto, Paulo Gomes eleito. Em segundo lugar, a chapa 3 de Benny Kessel. Em terceiro lugar, a chapa 4, 222 votos de José Pires. E em quarto, a chapa 2 de Adalberto Ribeiro, com 141 votos. Essa foi a última eleição no Flamengo. Já teve a eleição do Conselho Diretor, que deu BAP, teve a eleição do Conselho do Conselho Deliberativo, que deu Lomba, teve a eleição do Conselho de Administração, que eu não lembro o nome do candidato eleito, e agora teve a eleição do Conselho Fiscal, com a eleição de Paulo Gomes para presidente do Conselho Fiscal pelo próximo mandato. Hoje teremos nosso cria Wesley, lateral direito do Mengão, jogando como titular na lateral direita da seleção brasileira, diante da Argentina em Buenos Aires, em partida da data FIFA, válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, nenhum rubro-negro pode deixar de assistir o nosso Wesley, a nossa cria, o nosso melhor e maior ativo nesse momento do Mengão. Bom, tem notícia fresquinha sobre o estádio, né? O Flamengo vai pedir para prorrogar por mais 90 dias o acordo de assinatura com a Prefeitura e também com a Caixa Econômica Federal. O Flamengo está se cercando para ter todos os estudos na mão para poder assinar esse acordo, e é possível que ele seja concedido mais 90 dias para esse acordo. O Flamengo está levantando todos os custos da descontaminação e também do remanejamento da estação de gás para que seja passado para a Prefeitura, que se comprometeu a arcar com os custos dessas duas situações, tanto da descontaminação quanto do remanejamento da estação de gás lá existente. Então, não pensem que a coisa está parada, que não está. A coisa está sendo tocada e logo, logo teremos mais informações concretas, mas hoje o que tem é isso aí. Há muitas reuniões acontecendo entre Flamengo e Prefeitura sobre esse projeto do estádio do Flamengo, pode ter certeza. Meus amigos, as notícias do Flamengo são essas. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!